Salve galera, tudo bem? Aqui eu sou o ATT, pra quem não me conhece, a gente vai estar comentando um pouco esse vídeo aqui que a gente fez, o último vídeo que saiu aqui no meu canal, na verdade. Eu vou estar comentando um pouco sobre ele, em coisas que fazem sentido pra mim, que eu posso talvez ajudar vocês. Eu sofro com agorafobia há 20 anos. Eu tô sem sair de casa há muitos anos. Eu tô experimentando esse tratamento agora alternativo, que é um tratamento sugerido pela minha psicóloga, que é ir até o máximo que eu puder. Como que eu posso explicar isso? Exemplo, ir até o máximo que eu conseguir. Às vezes eu vou até a esquina, às vezes eu vou um pouco mais, sempre me forçando um pouco mais, tentando ir sempre um pouco mais. E eu, enfim, a gente vai assistir o vídeo aqui e a gente vai comentando e trocando ideia e explicando mais ou menos pra vocês como é que funciona pra mim e eu espero que funcione pra alguém de vocês aí. Se eu puder ajudar uma pessoa, pra mim já é o suficiente. Então, bora pro vídeo. Eu sou o ATT, pra quem não conhece, a gente vai estar dando uma voltinha aqui de patinete elétrico hoje. São quase 7 horas da manhã, no interior de São Pedro de Ivaí, no Paraná. A gente vai dar umas dicas pra você aí, que sofre com síndrome do pânico. E tá começando a tentar querer sair de casa. Como eu disse, se você tá se esforçando, tá tentando sair de casa, não tá se rendendo pra crise, né, pra essa crise, porque também pode ser uma espécie de depressão que tá afetando você, né? Então, assim, você quer vencer isso, bora junto, vem comigo. Querer passar por isso. Não tem jeito. Ó, eu tô passando mal agora. Tô tendo uma crise nesse exato momento. E eu realmente tava tendo uma crise naquele exato momento. É difícil eu sair de casa sem ter crise, sabe? 90% das vezes eu tô tendo crise de ansiedade, mas eu não desisto, eu vou embora. Mas eu vou voltar pra casa? Não. Eu não posso desistir, eu não posso me entregar. Ele faz parte da luta que você tem que enfrentar pra poder passar por isso. Exatamente. Não existe um caminho fácil. Não tem. Quem Exatamente, não sofre com isso uma vez vai sofrer pra sempre. Eu quero dizer com isso, não é que você vai ficar pra sempre sofrendo, mas é que quem vivencia esse sentimento de morte súbita raramente volta a ser a mesma pessoa. Calma, fica tranquilo. Quer dizer que você vai ser um ser humano escroto, ou eu vou estar sempre vendo com isso, vou estar sempre... Cara, calma, as crises vão diminuir, acredite em mim, acredite em você. Você vai superar isso. Mas o que você tem que ter ciência sempre na sua cabeça é que, sim, as crises vão fazer parte de você. A partir do momento que você tem algumas vezes isso na sua vida, você nunca mais vai ser igual. Você passa a ser um ser humano diferente. E até melhor. Porque você vai aprender a lidar com essas crises. Vamos junto comigo, vamos tentar, vamos embora. Quem sofreu uma vez com síndrome do pânico vai sofrer pelo resto da vida. A gente vai passar por isso quase que sempre, a batalha sendo constante. Exatamente. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente sempre. Você vivenciou algo e você agora é uma pessoa diferente. Então você tem que aprender. Desculpa ficar pausando, mas enfim. Você vivenciou algo, você passou por algo, por algum trauma, ou simplesmente... as crises, nem sempre, elas vêm logo depois de um trauma. Às vezes foi um trauma da sua infância. Às vezes foi um trauma 10 anos atrás. E agora teu subconsciente está jogando aquilo no seu organismo porque teu cérebro não está produzindo como dizem os médicos, a química suficiente para controlar aquilo no seu cérebro. Então, 90% dos casos que a pessoa tem agorafobia, tem síndrome do pânico constante, é necessário o uso de remédio. É necessário o uso de medicação. Sim, você pode ter tratamentos alternativos, como hipnose, deve ter. E também procurar um psicólogo para fazer outros tipos de tratamento alternativo. Mas o que eu estou dizendo para você é que, sim, você vai precisar de medicação durante um certo tempo. Alguns tipos de ansiolíticos, etc. Porque o seu cérebro, nesse exato momento da sua vida, por não sei o quê, eu não sei, isso a medicina explica. Você vai precisar dessa medicação.
Então, não tenha medo de procurar um psiquiatra, não tenha medo de procurar um psicólogo. É necessário e é muito importante. Vamos lá. Aprender a viver com isso. Eu tô tendo crise nesse exato momento. E o local que eu me sinto mais seguro é na minha casa. Um outro ponto que eu queria falar com vocês. Eu não posso voltar pra casa agora. É importante que você tenha um local seguro. Exemplo, TT, eu tô tendo crise todo momento que eu saio de casa e vou pro trabalho. Tá tudo bem. Tente se concentrar que esse local bom pra você vai ser esse local no seu trabalho. Por exemplo, quando você chegar no seu trabalho, tudo vai ficar bem. Coloca isso na sua cabeça. Você fala, cara, eu preciso passar por isso aqui. Eu preciso chegar no meu trabalho. E lá eu tô seguro. Lá eu vou ficar bem. Eu tô seguro dentro do meu carro. Tô seguro na minha casa. É importante que você tenha um local seguro. Um local para onde você possa correr quando tá tendo uma crise muito forte. Isso vai te dar mais confiança para poder enfrentar as crises quando você sai de casa. Tô dando dicas de coisas que servem para mim. Tenho isso há mais de 20 anos, tá bom, gente? Vambora. Eu preciso sobreviver isso aqui. E eu vou ver isso aqui. Eu vou viver, vou passar por isso. Eu vou ver isso aqui com vocês. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vamos que vamos. Vamos dar uma esticada agora. Vai ter dia. Nenhum dia vai ser igual ao outro. Claro. Vai ter dia que você não vai querer, você não vai aguentar, você não vai conseguir sair, você não vai conseguir nem abrir a porta do seu... Eu quero dizer com isso, vai ter dia que as crises vão ser mais fortes, vai ter dia que realmente a crise vai ser algo insuportável. Você tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a passar por isso. Você tem que pensar que a crise nada mais é que algo positivo que seu corpo tem que passar para você ser uma pessoa melhor depois. Ah, TT, mas é muito difícil. Realmente não é fácil. Quem disse que é fácil? Nada na vida é fácil. Então você tem que aprender a passar por isso, a respirar, controlar a sua respiração. Calma. Você não vai morrer de uma crise de pânico. Fique tranquilo, você não tá morrendo. Seu corpo vai passar por isso. É como uma diarreia. Mas é verdade. É como uma diarreia. Seu corpo tem que se livrar daquilo para você se sentir melhor. Então, passe a crise. Viva a crise. Não tenha medo de vivenciar a crise. O medo de vivenciar a crise vai te fazer ter mais crises ainda. Eu vivo com isso há 20 anos. Falando a verdade. Pegue meu passo que a gente vai vencer isso juntos. Vambora. Quarto. E as pessoas que vivem com você vão ter que entender isso. O que eu quis dizer com isso? Vou explicar melhor. Continue vendo o vídeo. As pessoas que vivem com você têm que também assistir vídeos assim para aprender o que fazer quando você estiver tendo uma crise. A pior coisa no mundo quando você está tendo uma crise é que alguém chega no seu braço e fala assim, relaxa, já vai passar. Não, não vai passar. Não vai passar. Tem crises que viram horas. Exato. O que você tem que entender é que a pessoa do lado que tem que falar pra você é... olha essa outra coisa aqui. Olha isso aqui. É tirar seu foco da crise. Mas nunca ficar tentando entender o que é a crise junto com você. A pior coisa do mundo é quando tem alguém do seu lado falando, cara, o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo com você? Teu rosto tá pálido. Nossa, teu coração tá batendo muito rápido. Isso é a pior coisa do mundo. Porque a sua crise vai ficar cada vez mais forte. E você pode vir a vomitar, até mesmo a desmaiar, como já aconteceu comigo algumas vezes. Porque eu não tinha esse controle, eu não conseguia entender, sabe? E as pessoas ao meu redor me deixavam mais nervoso. Minha mãe era uma pessoa que me deixava muito nervoso. Ela me deixava extremamente nervoso. Ela falava, meu Deus do céu, ele tá tremendo, olha esse menino, puxou um médico. Pronto, acabou. Ele pra mim era pior. Então a pessoa que convive com você, ela tem que entender que você sofre daquilo. Você tem que deixar claro no relacionamento. Um dos piores problemas que eu tive na minha vida foi mentir por uma pessoa uma vez. Eu era uma pessoa normal. E eu não sou uma pessoa normal. Eu tenho problemas psiquiátricos. E não é vergonha você dizer isso. Porque em determinados momentos da sua vida você vai passar por isso. E é fundamental que a pessoa que convive com você, que está dividindo o seu mundo com você, a sua vida com você, saiba disso. Para que nos momentos de crise, ela saiba se portar do seu lado. O que eu quero dizer com isso? É que uma pessoa que ela precisa entender que aquela crise vai passar. Você não vai morrer daquilo. E se ela ficar nervosa e piorar a situação, é pior ainda.
Ela busca, se ela precisa, se ela acha que é necessário buscar ajuda, que ela tá vendo em você, você tá realmente muito mal, busque ajuda sem que você veja. Vá num canto, disca pro 90, liga pra ambulância, sem que você veja. E se você vê, é pior. A crise vai piorar. Então quando você vê alguém com crise, fala, ô fulano, cara, o que é isso no seu cabelo? Caramba, tá com cheirinho, hein? Dá uma lavada nesse olho. Brinca, faz uma piada, cutuca a pessoa, brinca, começa a cutucar ela, empurra, dá um tapa nela, sabe? Tira o foco dela, tira o foco daquilo. Eu sempre falo, minha mãe, dá um tapa no rosto, dá um tapa no rosto. E funciona, guys, funciona, porque você sai daquele foco, você sai daquele estado que você tá. O corpo tá num estado de que, pelo amor de Deus, tacaram uma bomba nuclear aqui, eu preciso correr. E alguém precisa te tirar dali. E se a pessoa continua do seu lado falando, ai meu Deus, o que vai acontecer? Você vai ter um ataque, ai meu Deus, ela tá tendo um ataque de pânico, meu Deus do céu, ele vai ter um ataque cardíaco. É pior. Entendeu? É isso que eu quero dizer nessa parte do vídeo, então vamos lá. Não, será que você tá tendo um ataque cardíaco? Meu Deus, viu que pro hospital isso só piora. Isso só piora a crise. Só piora. Os remédios sim vão te ajudar. Sim, as terapias sim vão te ajudar. Sim. Todo tratamento, ele de certa forma é benéfico. Você está procurando uma ajuda, então é bom. Mas você tem que entender que não é porque você está começando a tomar remédio, não é porque você está fazendo um tratamento que você vai deixar de ter crise. É muito raro uma pessoa que já teve crise uma vez na vida deixar de ter. O que você não pode é ter sempre, todo o tempo, o tempo inteiro. Eu já fui assim. Tinha crise 24 horas por dia. Terminava uma e entrava em outra. A gente tem que aprender a viver. E saber que vai ter momentos que você vai ter crise e você tem que passar por aquilo e você vai se sentir bem depois. Então vamos lá. Mais um trecho que eu queria mostrar pra vocês. É um trecho do vídeo que é Entenda Seus Limites. Vamos lá. Não vou muito longe de casa. Eu mantenho sempre perto. Quem assiste os meus vídeos sabe que eu não vou muito longe de casa. Porque eu tenho meu limite. Eu sei, a minha doença, a minha enfermidade, digamos assim, agorafobia, né, é uma fobia de local público, de muitas pessoas em volta e etc. Então, assim, eu tenho essa insegurança, muitas vezes, de muito longe da minha casa, que, como eu disse para vocês, é meu local de seguro, é meu abrigo, é meu refúgio. Então, tem momentos, sim, e tem locais, sim, que eu não consigo ir. E eu tenho que aprender a respeitar aquilo. Alguns dias ou outros dias, às vezes, você acompanha meus vídeos, você vai saber, eu vou. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Eu passei mal, mas eu fui igual. Então, assiste lá depois aqui, vai estar aqui no card, vai estar em algum canto aí, você assiste aí. Você vai entender, mesmo que eu tô passando mal, em alguns momentos eu continuo. Sabe, por mais que e sempre respeitando aquilo, de eu não ir muito longe. Porque se eu for muito longe, eu sei que vai piorar. Então eu sempre tô 3, 4 casas da minha casa. Tem dias que eu vou 6, 7. Tem dias que eu vou 10. E tá tudo bem se no dia seguinte eu conseguir só 2 quadras. O importante é não desistir. É eu continuar tentando vencer quadra após quadra, dia após dia, momento por momento. Então, gente, basicamente é isso que eu queria falar pra vocês. Eu não queria prolongar muito esse vídeo, deixar ele enorme. Então, basicamente é isso. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo vídeo. Provavelmente amanhã ou depois vai ter vídeo aqui da gente dando um rolezinho pela cidade. Tá bom? Amo vocês do fundo do coração. E vamos vencer a síndrome do pânico juntos. Tamo junto.